Olá, sou a professora Cláudia e estamos em mais um Neuroencontro. Este é o terceiro vídeo da aula Alfabetização e Neurociência. No primeiro eu fiz uma introdução e algumas reflexões sobre nosso sistema alfabético e a língua portuguesa. No segundo vídeo falei sobre a consciência fonológica. E neste vídeo eu vou fazer algumas reflexões sobre os métodos de alfabetização e práticas atuais de ensino, tá? Antes de dar início, se vocês têm interesse sobre assuntos relacionados à neurociência e aprendizagem, inscrevam-se no canal. O like também é muito importante para que eu possa continuar criando novos vídeos, importante também na divulgação, tá? E não se esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado da continuação deste vídeo, né? Pois o assunto neurociência e alfabetização com certeza não termina aqui. Vamos lá então. Há algum tempo, né, gente, falar em métodos de alfabetização era algo meio que questionável e ruim, né? Ainda hoje, há pessoas que têm um certo preconceito com relação aos métodos de alfabetização, sim, né? Pois há pessoas que associam os métodos de alfabetização com o ensino tradicional, no qual o professor é o centro de todo o processo educativo, né? Enquanto o aluno é meramente um coadjuvante, né? Hoje em dia, o ensino deve partir de como o aluno aprende. Sem dúvida, né, gente? Os vídeos do meu canal, normalmente nós fazemos algumas reflexões sobre isso, de como que o aluno aprende, sobretudo numa perspectiva da neurociência, né? É muito importante que o professor saiba e reflita sobre esse assunto, né? Mas focar na metodologia de ensino também é algo importante. Afinal, né, conforme eu já disse em vídeos anteriores, aprender a ler e a escrever, gente, não é algo natural, né? Ou seja, nosso cérebro não aprende naturalmente, como o nosso cérebro aprende a falar, por exemplo, né? Já que a invenção da escrita é muito recente, para que o cérebro já tenha se apropriado deste conhecimento, né? Ou seja, que ele já venha com esse programinha instalado, como o que ele vem com o da fala. Então, ele não tem, né? Segundo Dehaene, nós precisamos reciclar os neurônios, né? Ou seja, ensinar os neurônios que nasceram com uma outra função. Só que eles podem aprender a ler e escrever desde que nós façamos as devidas intervenções, tá? Há pesquisas que mostram que o tema como se ensina muitas vezes não é o assunto mais discutido na sala dos professores. Muitas vezes o foco são os problemas e não a busca de caminhos pela intervenção, gente. Então, aí cabe uma reflexão da gente, né? Sendo assim, gente, é importante que nós, professores, né, conheçamos as diversas metodologias de ensino, para que a gente possa avaliar, né, vendo quais são os pontos fortes de determinados métodos, quais são os pontos fracos, né? Como que a gente vai organizar o nosso trabalho? A gente tem que conhecer para poder falar se é bom ou se é ruim, não é? De acordo com a Magda Soares, o importante não é escolher este ou aquele método, né? Mas sim alfabetizar com métodos, alfabetizar com uma metodologia. Normalmente, quando alguns professores são questionados a respeito que métodos de alfabetização, né, eles fazem uso, geralmente a maioria, né, fala que
faz uso da metodologia eclética, ou seja, faz uso de vários métodos, né? Isso é ótimo e é o que tem que realmente acontecer mesmo, né? Mas será que os professores, eles sabem justificar a sua resposta, né? Será que eles sabem em quais momentos eles estão realizando, né, procedimentos ou técnicas inspiradas neste método ou no outro método? Né? Cabe aí uma reflexão, né? Não que a gente tenha que ter tudo específico, né? Tudo, mas é importante a gente conhecer, né? Ainda mais se os professores são professores alfabetizadores, né, gente? O conhecimento sempre é bom, né? Então, professor, eu te convido a assistir esse vídeo para que você possa refletir sobre a sua metodologia de ensino, né? Nós vamos fazer aí uma viagem no tempo, chegando a alguns procedimentos metodológicos trabalhados atualmente. Vamos lá, então. Afinal, o que é método, né? A palavra método vem do grego e significa através de um caminho. Então, nós podemos dizer que seria um caminho para se chegar a um fim. No caso, o fim que nós queremos aí seria a aprendizagem do aluno, né? E de acordo com o dicionário, a definição seria procedimento ou técnica, procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa de acordo com um plano, né? É importantíssimo que nós, professores, tenhamos um plano de trabalho, né? Nós não podemos chegar na sala de aula sem um planejamento, sem saber o que nós queremos, quais os objetivos nós queremos alcançar, o que será feito com a sala, com este aluno ou com o outro aluno, como que será trabalhado na sala de aula. A gente tem que ter um plano, um planejamento, né? Que, sem dúvida, é flexível, mas tem que existir. Basicamente, gente, os métodos de alfabetização, eles são classificados em métodos sintéticos e métodos analíticos, tá? Eu coloquei um quebra-cabeça aí para ficar mais fácil para nós memorizarmos. Os métodos sintéticos são aqueles que começam o caminho, né, das partes menores para o todo. Esses métodos sintéticos nós temos o alfabético, o silábico, o fono visoarticulatório, né? Então, ele começa da pedacinho para chegar ao todo. Enquanto nós temos os métodos analíticos, onde ocorre exatamente o contrário, né? Nós temos o todo, começa-se pelo todo, e o objetivo é chegar às partes menores. Nós temos aí alguns exemplos da palavração, sentenciação e o método global. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Método alfabético, tá? Esse método ele também é chamado de método da soletração. É um método mais antigo, né? Ele foi empregado desde lá da antiguidade, tá? A proposta dele é começar a trabalhar o nome das letras do alfabeto. Depois, gente, reconhecer cada letra fora de ordem, né? Primeiro na ordem, depois fora de ordem. Depois aprender as sílabas, tá? A soletração de letras em sílabas. O que seria isso? Soletração de letras em sílabas. Seria falar R-A da Rá, S-A da Sá, né? Algo repetitivo, mecânico,
básico, né? Não se importando muito com o som, mas sim com a repetição mesmo, né? Depois seria a formação de palavras, formação de frases e depois formação de texto. Eu queria abrir um parênteses aí, né, que o início desse método, ele trabalha somente o nome das letras, tá? Vocês já devem ter refletido sobre isso, acredito eu, que trabalhar somente o nome das letras não é suficiente para a alfabetização, né? Considerando que o nosso sistema de escrita é alfabético e está relacionado aos sons da fala, né? Ele não é um sistema logográfico, no qual a escrita está associada a imagens, né? Não ao som. Nosso sistema está relacionado ao som. Então, em algum momento, nós temos que trabalhar o som. Caso contrário, nós não vamos conseguir alfabetizar os nossos alunos, trabalhando somente com o nome das letras, tá? Só que trabalhar o nome das letras também é importante, né? Se a gente for vir agora para o contexto atual, eu gostaria que nós refletíssemos sobre duas habilidades ali da BNCC para o primeiro ano, tá? Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos, é uma das habilidades, e a outra seria nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras. Então, gente, nós temos sim que trabalhar, né, alguns pressupostos desse método, enquanto a gente trabalha com a questão da nomeação das letras, né? Qual que é o nome de cada letra do alfabeto, né? Então, gente, só que nós não precisamos, né, necessariamente trabalhar essa habilidade, né, de uma maneira tradicional. Nós podemos reinventar, né, os pressupostos dessa metodologia, né? Eu tenho certeza que na sala de aula de vocês, tenho certeza não, eu acredito, talvez haja salas de aulas que não tem, né? Depende do modo de trabalhar. Mas grande parte das salas de aula, principalmente as salas de aula de alfabetização, existe os cartazes com as letras do alfabeto, certo? E, normalmente, os professores fazem, geralmente na rotina, no início da aula, a leitura das letras, né, do alfabeto, na ordem na ordem sequencial, enfim, todo dia. Só que a gente pode, gente, se o nosso objetivo é provocar o cérebro do aluno, se o nosso objetivo é criar mais sinapses nos cérebros do aluno, nós podemos ir além disso, né? Nós podemos explorar, de repente, a memória de trabalho do aluno. A gente pode ir muito além. Como que a gente pode ir além, gente? Um dia, por exemplo, ao invés de fazer somente a leitura ali, A, B, C, D, E, né? Tem que fazer, óbvio que tem que fazer, porque as crianças têm que conhecer a ordem alfabética, porque elas vão usar um dicionário, elas vão precisar saber a ordem alfabética. Mas a gente pode ir um pouquinho além. Aí, por exemplo, um dia antes de começar a aula, vocês podem, nos cartazes, retirar algumas letras do alfabeto lá, vocês retiram, né? Normalmente é um cartazinho para cada letra, aí vocês retiram algumas. E aí, a hora que começar a aula, o que vocês vão propor para os alunos? Vocês vão propor que eles leiam, entre aspas, as letras do alfabeto, só que as letras do alfabeto que estão faltando. Olha só, né? Eles vão ter que buscar muito mais recursos cerebrais ali para estar fazendo isso, né? Outro dia, vocês podem estar pedindo para eles, por exemplo,
para só fazerem a leitura das letras do alfabeto que tenham alguma criança com aquela inicial. Por exemplo, se tiver Laura, eu posso ler a letra L, mas se não tiver, eu não posso. Então, gente, tudo isso vai estimulando, né? E esse trabalho tem que ser o quê? Tem que ser diário, né? O nosso cérebro aprende por repetição, sim, né? Essa repetição é um dos pressupostos lá do método alfabético. Só que nós não vamos fazer daquela forma mecânica, né? Que vai ficar cansativo, vai ficar chato, vai ficar sem nenhum sentido. Nós vamos repetir esse trabalho com o nome das letras do alfabeto de uma maneira diferenciada, de uma maneira desafiadora, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais significativa para as crianças, né? O nome das crianças tem significado para eles, tá? Outra estratégia que eu tenho certeza que vocês trabalham, né? Porque lá tá diferenciar letras de outros sinais gráficos, né? Então, a gente tem que trabalhar a forma da letra, não é só o nome, mas também a forma da letra. Então, gente, o uso das letras móveis também é um recurso interessante. Por quê? Porque as crianças, elas precisam manipular, sentir, eles precisam interagir com o objeto do conhecimento. Não é à toa, né, que houve a mudança da nomenclatura utilizada pela BNCC. Antes, como que era chamado? Era chamado de conteúdo, né? Algo que dava a impressão que ficava dentro de um recipiente, dentro de alguma coisa, né? Onde os alunos podiam só observar. Hoje o termo mudou, não mudou? Mudou para objeto de conhecimento, que remete à ideia que o aluno deve pegar, manipular, interagir com o que está aprendendo, gente. E isto é ótimo para a aprendizagem. Tem que realmente pegar, sentir, mover, tudo que você mexe, tudo isso, você cria mais canais para se chegar ao cérebro, né, gente? Trabalhando com os sentidos da criança. Aquela ideia de você colocar as letras em um saquinho, né? E pedir que a criança coloque a mão dentro do saquinho para descobrir qual letra é ótima, né? Vocês podem também fazer um pouco diferente, como, por exemplo, um dia vocês pedir para uma das crianças virem à frente da sala, se posicionarem de costas para o colega, né? E com o rosto de frente para a lousa. E você, nas costas da criança, com o seu dedo, você vai desenhar alguma letra lá que você queira, né? Com o seu dedo, como se você estivesse escrevendo. E aí você vai pedir para que a criança tente descobrir que letra é esta. Gente, isso ajuda muito. Tá? Ajuda também a criança a começar a perceber a questão, vencer, né, a etapa da questão da escrita espelhada, né? Precisa saber a forma. Depois você pode pedir para que a criança, a letra que você escreveu nas costas dela, para que ela escreva na lousa do lado correto, certo? Para ela vencer a questão da escrita espelhada. Se alguém assistiu o vídeo meu do Neurônios da Leitura, o Derrame fala que isso é um processo totalmente natural no começo, a criança escrever de modo espelhado. Por quê? No começo, a criança vai achar que a letra, gente, o cérebro da criança vai achar que a letra é como se fosse um objeto. Por exemplo, uma xícara. Se você coloca a xícara virada para cima, virada de lado, qualquer posição, ela é uma xícara. Nós concordamos que é uma xícara. E no começo, a criança vai achar que se ela coloca a letra de um lado, se ela coloca a letra de outro, se ela coloca de ponta cabeça, aquilo é a letra e ponto, pronto, acabou. Então, a gente precisa trabalhar esse posicionamento da letra, essa forma da letra, para que ela vença a barreira,
que ela perceba, né, que o D minúsculo, se eu virar para um lado, é o D, e se eu virar para o outro, pode ser o B, né? Então, a gente tem que trabalhar essas questões com a criança. E essa questão de você escrever, entre aspas, com o dedo nas costas, ajuda, ela vai ter que pensar muito ali para descobrir qual letra é, né? A questão também de fazer letra com massinha, fazer as letrinhas na areia, gente, tudo isso que vocês já trabalham, mas que é muito mais significativo do que só fazer a letra ali com o lápis, né? Vamos lá. Próximo método. Esse é um método muito conhecido. É o método silábico, né? Quem nunca ouviu falar sobre esse método silábico? Eu fui alfabetizada com esse método silábico. No meu caso, não era essa cartilha aí, tão famosa, Caminho Suave. A minha chamava-se Camila Sônia, tá? Na época, eu gostava muito, né? Foi muito significativo para mim. Quando a gente aprende a ler, é algo, normalmente, né, que traz algo bom, né? Porque você abre a novas possibilidades, você começa a ver o mundo de outra forma. Então, eu tenho muito boas recordações. Pena que eu não guardei a minha cartilha, gostaria muito de ter guardado ela. Mas vamos lá. Método silábico. Consiste em ensinar a leitura combinando vogais e consoantes, né, para formar as sílabas, tá? Progressivamente, né, vão aumentando aí as dificuldades. Primeiro trabalha-se as sílabas simples, depois vão trabalhando as sílabas complexas, não é? Aí depois vão formando as palavras, depois as frases e depois os textos, tá? Esse método, gente, o ponto forte dele é porque a nossa fala, ela é silábica, né? Nós não conseguimos pronunciar os fonemas isoladamente. Por exemplo, nós, ao falar fada, a gente não fala f, a, d, a. Nós não falamos assim, né? Nós falamos fa, da. Combinando 2 ou mais fonemas na hora de falar. É isso que a gente faz. E esse método, gente, baseia-se nas sílabas como unidade de aprendizado, de alfabetização. Uma vez que a sílaba, né, é a menor unidade pronunciável. Então, é algo mais fácil, às vezes, da gente entender que a fala está relacionada com a escrita, né, em alguns determinados momentos. Só que nós devemos ter cuidado, né, porque o que a gente tem é que contextualizar, né, que se você usar só a cartilha da maneira que ela muitas vezes vem, nós não vamos conseguir contextualizar, não são textos que têm uma função social, né, e o nosso objetivo é trabalhar o letramento, é trabalhar agora o multiletramento. Então, tem que ter um significado, tá? Só que, como a gente sabe que o método também tem as suas vantagens, então nós podemos reinventar, né, os pressupostos dessa metodologia para a nossa realidade atual, né? Os professores, eles podem fazer uso das sílabas, né, o trabalho com as sílabas, mas de uma maneira mais divertida, mais lúdica, mais significativa, né? Lembrando que quando a gente trabalha com a ludicidade, a gente tem bem mais chances que a memória se torne uma memória de longo prazo, né? Que aquela informação ela fixe ali no cérebro dos alunos, né? Se vocês quiserem saber mais a respeito disso de memória, eu também tenho um vídeo no meu canal que vocês podem estar assistindo, tá? Então, o lúdico, gente, é muito importante, principalmente na alfabetização. E uma ideia para a gente trabalhar sílabas e a ludicidade poderia ser, gente, a utilização de
jogos silábicos, né, para a formação de palavras, né, poderia confeccionar o professor ou então as próprias crianças confeccionar o dadinho e tá formando frases, né, fazendo às vezes até uma competição entre as crianças, frases não, perdão, palavras, que é uma competição entre as crianças de palavras, né? Quem consegue formar o maior número de palavras utilizando, sei lá, 2 dados, 3 dados. Então, gente, é possível brincar com as sílabas. Tem o bingo das sílabas, né? Também. E também, gente, por que não pode usar até o apoio de um silabário? Por que não, né? Ou um silabário que às vezes fica na parede, ou um silabário individual que cada um tem, né? Às vezes a criança, cada um tem aquela fichinha do silabário. Pode fazer uma brincadeira com aquilo, né? Por exemplo, a criança tendo um silabário nas mãos, o professor pode propor a elas, né? Determinar um tempo, alguns minutos, né? Dividir os alunos em dupla e criar uma disputa assim, ó. Qual dupla, fazendo uso do silabário, consegue formar o maior número de palavras no tempo X, tá? Ou então formar palavras com a sílaba inicial lá. Ou então palavras com a sílaba medial ne. Ou com a sílaba final k, né? Alguns alunos, gente, eles são beneficiados com esse apoio, tá? De visualizar ali a sílaba assim. Não só isso, né, gente? Não pode ficar só isso. Você vai trabalhar outras metodologias também. Mas em alguns momentos da aula, por que não, né? O aluno ele precisa ter contato com todas essas sílabas para que ele as aprenda, né? Como eu disse, escrever não é algo natural. Então, nós temos que mostrar para o aluno todas as possibilidades escritas, todas as sílabas, né? Tem alguns alunos, gente, que precisam de um trabalho bem sistemático com a sílaba, sim, né? Precisam de muita repetição, como, por exemplo, os alunos com deficiência intelectual, gente, para eles conseguirem, né, memorizar ali uma informação, aprender algo, muitas vezes é necessário que o trabalho seja bem sistemático, repita várias vezes, como eu disse, né? Às vezes de uma maneira prazerosa, não de uma maneira cansativa, mas precisa essa repetição, né? Tem que existir essa repetição, até mais do que para os outros alunos, tá? Próximo método, método fônico, né? Esse método fônico, ele também é chamado de método fonético. Ele é, né, amplamente defendido por Capovilla, né? E ele surgiu, gente, depois das críticas ao método alfabético ou método da soletração, tá? É um método que é utilizado nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, e que, segundo Derrame, este método seria o método que atinge diretamente a região do lado esquerdo do cérebro, a região chamada caixa das letras, né? Que seria a região central da leitura, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, gente, assistam o vídeo lá, Neurônios da Leitura, que vocês vão entender melhor, tá? Há várias possibilidades do professor apresentar os fonemas das letras, né? De acordo com esse método. Pode-se definir a letra a ser trabalhada no dia e escolher uma palavra significativa, né? A letra e o fonema, que trabalha junto, né? Que comece com a letra. Essa palavra ela pode ser utilizada em diversos contextos, escritos, falados, audiovisuais, né? De forma que os alunos compreendam que aquela palavra significativa está relacionada à letra destacada. Pode-se também, gente, apresentar o grafema e o fonema por meio de uma imagem, ou então por uma contação de história, né?
essa questão da contação de história, nós temos o método da casinha, o método da abelhinha, né? Nos quais há uma historinha para apresentar as letras, né? O método da abelhinha, por exemplo, para apresentar a letrinha A, tem a abelhinha lá. Depois vão surgindo as outras letras com os outros personagens, tá? Essa é uma forma. Depois que trabalha o fonema e o grafema, trabalha-se a leitura e escrita das sílabas, depois as palavras, né? Depois vai para as frases, né? Apesar de fonemas, gente, na verdade, fonemas, na verdade, são o quê? São a abstração do som, né? Pois eles não são audíveis como falamos. Então, essa é uma das dificuldades que muitos outros teóricos falam do método, né? Que às vezes falam que é algo mais abstrato, às vezes para a criança entender. Mas em algum momento nós temos que trabalhar estas questões também, né? E às vezes tem alguns recursos. Nós temos uma musiquinha que às vezes tem no YouTube lá, as letras falam. Então, às vezes, de uma maneira mais divertida, você acaba trabalhando com os sonzinhos de cada letra. E música, gente, é fácil de memorização, né? Nós memorizamos as músicas com mais facilidade, tá? Eu não vou me aprofundar muito sobre esse método, pois eu ainda pretendo fazer um vídeo exclusivo sobre ele, tá? E sobre o método fonovisoarticulatório também, tá? Toca o sininho aí, que quando surgir o vídeo vocês vão ser notificados, tá? Eu pretendo falar bem do método da abelhinha, da casinha, de uma forma mais profunda, tá? Outro método seria o método fonovisoarticulatório, tá? Também muito conhecido como o método das boquinhas, que possui princípios fônicos, sim, né? No entanto, segundo a sua criadora, a fonoaudióloga Renata Giardini, ele faz uso, além das estratégias fônicas, né? Ele faz uso de estratégias visuais, quando fala da orientação espacial de cada letra e das letras dentro de uma palavra, e também de estratégias articulatórias, tá? Seria a análise minuciosa da articulação da boca ao procurar cada fonema. Segundo a Renata Giardini, essa questão da articulação, do movimento ali, ativa os neurônios espelho, tá? Eu também fiz um vídeo sobre neurônios e espelho, tá no canal, se vocês tiverem interesse, vale a pena conferir, tá? Este método fonovisoarticulatório é um método multissensorial, ou seja, estimula vários canais sensoriais presentes em todo o cérebro, tá? A criadora do método, ela salienta que o método fônico, tá? O outro método, trouxe muitas contribuições para a alfabetização 5, ou seja, é um bom método. No entanto, segundo ela, né, ela defendendo o próprio método que ela criou, lógico, as pistas fônicas são muito abstratas, né, exigindo alto grau de atenção e percepção auditiva na sala de aula, o que às vezes é muito difícil, por exemplo, numa sala de aula que tem vários alunos. Então, essa percepção ali dos fonemas com muitas crianças juntas talvez se torne mais difícil. Você inserindo outros recursos visuais e articulatórios ajuda nesse entendimento, tá? Para ela, gente, não é só observar os articulemas, né? Os articulemas são a posição da boca, a articulação, como que a gente faz cada fonema, tá? Mas também fazê-los. Então, não é só a criança ficar lá olhando a boquinha e descobrir qual fonema é. Não, a criança tem que fazer também. Por quê? O que acontece? Quando ela observa, você está trabalhando o sinestésico com C.
Sinestésico com C dá a ideia de movimento. E quando ela faz, está trabalhando o sinestésico com S. Sinestésico com S dá a ideia de sensação. Ela vai estar sentindo aquilo que ela está fazendo, tá? Há cursos e uma coleção de livros que ensinam passo a passo do método, né? No entanto, devido aos custos, nem sempre é possível, né, que os professores utilizem esse método de modo integral, ainda mais se for, imagina, um livro desse para cada aluno, nem sempre é possível, né? Mas alguns princípios, gente, deste método podem ser utilizados em sala de aula, como, por exemplo, o espelhinho, na hora de você fazer o articulema, né? Você tá lá, tá trabalhando o fonema com a criança, entre aspas, o sonzinho com a criança, e a criança vai fazer e ela pode observar, olhar o que ela está fazendo. Isso é muito importante. É lógico que você vai ter todas as medidas de segurança com a questão do espelho, né, gente? Mas ela observar o que ela está fazendo, tá? São mais chances dela conseguir internalizar aquela informação ou aquele fonema. E é uma coisa que não é tão difícil, né? Outra forma que pode ser usado também seria confeccionar jogos, né? Como, por exemplo, fazer também dadinhos com os articulemas, com as boquinhas. E aí dá para inventar um monte de brincadeiras, né? De formar palavrinhas, de descobrir qual boquinha é. Então, assim, tem N possibilidades de você usar algumas estratégias dessa metodologia, tá? Eu também não vou falar muito, pois se vocês quiserem, gente, eu vou falar de modo geral do método, mas, assim, não de modo geral, de um modo mais aprofundado do método. Só que se vocês quiserem que eu fale do material em si, pois eu tenho um material, só vocês colocarem nos comentários que eu posso dar um geral do material, né, desses cadernos aí, de como que começa o trabalho com os fonemas, tal, tá? É só vocês colocarem aí nos comentários. O outro vídeo, gente, agora falando da questão dos métodos analíticos, já está no canal, é só vocês darem uma procurada para vocês verem a sequência, tá? Se vocês gostaram dessas informações, porque eu só falei sobre os métodos sintéticos. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre os métodos analíticos. Se alguma dessas informações foi útil para vocês, por favor, deem o like, né? Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam e até o próximo vídeo. Beijo no coração!